Aqui no Meteoro, a gente conversou com o professor Elias Jabbour, que é o professor brasileiro que você procura se você quiser compreender a China contemporânea, autoridade no assunto. Aí a gente jogou para o professor cinco premissas liberais, 5 ideias que você sempre ouve aí na chamada mídia hegemônica. Claro que a gente não pensa assim, não concorda com essas premissas, tá? Só avisando. Toda a tecnologia da qual desfrutamos no século XXI nos foi dada pelo capitalismo, um sistema que opera gerando prosperidade para toda a espécie humana. Professor, se você Sim. usa um desse aqui para mandar um meme criticando o capitalismo, Nossa. você é um ingrato. Muita gente foi ensinada a pensar assim, professor. E esse raciocínio, ele está embasado num erro conceitual, num erro factual, professor? Como é que é isso? Me permito ser um pouco chato em tentar responder esse tipo de questão, porque é importante, né? Os liberais trabalham, né? Falo liberal rastaquera, não estou falando liberal sério, né? Eles trabalham com a noção de que o capitalismo ele surge a partir das trocas naturais, ou seja, as pessoas nascem para trocar e a evolução dessas trocas levam ao surgimento do capitalismo. Isso é uma premissa altamente equivocada. O capitalismo ele é o quê? Ele é uma forma histórica de produção, né, que surge, vamos dizer assim, em substituição à forma anterior, que é o feudalismo, que surge em substituição da forma anterior, que é o escravismo. E a diferença entre um modo de produção e outro é o quê? É o domínio, do domínio humano sobre a natureza, e o domínio humano sobre a natureza gera o quê? Gera elevação da técnica, ou seja, quanto maior o domínio sobre a natureza, mais domínio sobre a técnica eu tenho, ou seja, quanto mais domínio da natureza eu tenho, eu posso produzir o quê? Uma máquina. Né? Ou seja, eu posso retirar da natureza insumos para a construção de máquinas e, com isso, elevar a produtividade. Então, o capitalismo é produto disso, e não o contrário. Ou seja, o capitalismo ele é produto da elevação da técnica, ele é produto do surgimento da especialização produtiva, ou seja, da divisão social do trabalho, ou seja, a separação entre campo, cidade, indústria, agricultura e trabalho intelectual e manual, ou seja, então, muito que se acredita ao capitalismo é tecnologia. E não o contrário. Não é? Então eu estou falando aqui, não que eu acho o capitalismo bonito ou feio, ou queira fazer uma propaganda contra o capitalismo, muito pelo contrário, eu quero superar o capitalismo, eu não sou um anticapitalista. Né? Eu quero me apropriar do ponto mais alto daquilo que eu nego. Né? Mas o capitalismo ele é produto da tecnologia. Toda essa evolução que a humanidade teve nos últimos 100, 200 anos, que eles colocam na conta do capitalismo, não, pessoal. É na conta da tecnologia. Né? Até porque os modos de produção eles são causa e consequência da elevação do domínio humano sobre a natureza, né? E que resulta o quê? Em grandes possibilidades de elevação da técnica, né? Da tecnologia, etc, né? Então, a premissa, o parte-pri é muito complicado, é muito pobre teoricamente, é muito pobre sobre todos os aspectos, né? E é isso que é vendido nesses cursos que esse pessoal vende, né? Esses cursos que o pessoal do Olavo de Carvalho vende, as trocas naturais, ou seja, eu, por exemplo, vou contar uma história, eu sou geógrafo, eu não sou economista, né? Só que eu tinha uma curiosidade quando tinha meus 17, 18 anos de idade, que era saber o DNA de uma sociedade, né? Porque falam do DNA da biologia, o DNA para descobrir crimes e tal, e qual que seria o DNA de uma sociedade? Né? Aonde que eu vou descobrir o código genético de uma sociedade? E eu descobri que esse código genético está no quê? Está onde? Está no processo de produção de mercadorias. Então, se eu quiser entender como a sociedade funciona, eu tenho que entender como funciona esse processo. Né? Ou seja, é a esfera da produção. E quanto eles trabalham, e isso é muito pobre, na esfera da circulação de mercadorias. Né? Então, são coisas que, enfim, é isso que se vende enquanto economia séria, enquanto ciência, né? Contra o comunismo, essa coisa toda. Ou seja, e a estratégia do debate, né? Eu vou só abrindo parênteses, no vídeo que eu fiz na última quarta-feira para a Grabois, para o canal da Grabois, o que eu falo um pouco da estratégia do debate, eu coloquei muito claramente, ou seja, eu não fui lá para discutir o que é socialismo com a Renata Barreto, até porque eu já sei o que ela vai falar, né? Ou seja, aquele discurso moral, aquela coisa toda, que não existe geopolítica, não existe política, ou seja, eles nunca vão entender, por exemplo, se eu falar que o ser humano não faz história em circunstâncias que ele escolhe, ou seja, o socialismo é um modo de produção ele é altamente condicionado
histórica e geopoliticamente, ou seja, não se faz o que se quer quando chega ao poder, ou seja, não entra na cabeça deles esse pensamento complexo, né? Então, eu fui lá para tentar fazer um debate sobre capitalismo, né? Ou seja, eu acho que ela não entendeu grandes coisas, eu acho que ela não teve a humildade necessária de falar, olha, eu não conheço Marx, eu não li o Hamilton, eu não conheço David Ricardo, eu não conheço Adam Smith, eu tenho uma ideia de capitalismo que é X, Y, Z, e que eu tirei de tais autores. Eu duvido que esse pessoal leu Mises, por exemplo, né? O Ludwig von Mises, que é um dos pais da escola austríaca, né? Ou mesmo o Hayek, ou seja, porque, por exemplo, o próprio Hayek, o Hayek tem uma discussão em um texto dele, um texto dele interessante, individualidade e teoria econômica, porque eu tive que ler esses caras, né? Eu tenho que ler esses caras. E que o Hayek faz uma defesa do estado de bem-estar social. Ou seja, olha que interessante isso. Por quê? Porque o Hayek coloca nesse texto, para livrar, vamos dizer assim, o liberalismo dos seus próprios excessos. Então, esse pessoal nem sabe o que é Hayek também. Ou seja, a fraude intelectual é tão grande que nem o que eles falam, que eles leram, né? Fica muito claro quando eu usei, por exemplo, o exemplo do Milton Friedman, de um livro dele de 62, chamado uma história monetária dos Estados Unidos, quando ele fala que a inflação é um produto, a relação emissão monetária e inflação só ocorre no longo prazo, né, para mostrar para eles o seguinte, olha, o Milton Friedman diz que a emissão monetária não causa inflação, né? E vocês estão nessa ainda, ou seja, já é uma coisa refutada há 50 anos, né? Enfim, desculpa me alongar na resposta. Perfeito. Me permita só manter no foco aqui a premissa liberal que a Ana citou agora há pouco. Qual era mesmo, Ana? Vamos lá, só para relembrar aí o pessoal. A ideia de que toda a tecnologia da qual desfrutamos no século XXI nos foi dada pelo capitalismo, que seria um sistema que opera gerando prosperidade para toda a espécie humana. Muito bem. Então, é o capitalismo que nos dá a tecnologia, é o capitalismo que nos dá o iPhone, né? O professor já explicou que não é assim, que na verdade tem uma ordem inversa, né? Mas aí alguém poderia dizer para ele, eu vou pedir toda a paciência do professor, o professor vai ter que ter paciência aqui com os argumentos que eu vou usar. Alguém chegaria no Elias e diria assim, professor Elias, então o senhor me explique por que em Cuba o pessoal não está jogando Splatoon 3 no Nintendo Switch. Tá vendo, professor? Tá vendo como o senhor está errado? E aí? Primeiro que para ver tecnologia, vamos lá. Desculpa, é o meu papel. Não, Álvaro, é fundamental, é sensacional. As coisas não caem do céu. Para você produzir tecnologia, você tem que ter condições de ter um setor da economia que é qual? Um setor, não quero ser professoral, tá? Peço desculpas anteriores, que eu não quero ser professoral, mas para se ter tecnologia, você precisa de um setor da economia que chama-se Departamento 1, que é o setor de máquinas, que constrói máquinas, né? E Cuba não tem esse setor na sua economia. O bloqueio que Cuba sofre, por exemplo, impede o país do quê? De ter um setor básico para uma economia, que é qual? O setor de máquina que produz máquinas. Né? Ou seja, aí como que você vai entrar no debate com esse pessoal para explicar para eles o que é Departamento 1 da Economia? Né? Departamento 2 da Economia, que é o setor de bens de consumo. Eles não sabem o que é isso. Por quê? Porque eles reduzem a economia, Álvaro, ao quê? A ciência que estuda a alocação de recursos escassos, né? Ou seja, o que é um absurdo, né? Mas também a ciência que estuda uma ciência psicológica, evidentemente, claro, né? A preferência individual dos consumidores, né? Então, quando eles analisam as coisas por esse lado, vai falar que Cuba não tem iPhone, né? Mas eles não vão observar a totalidade do processo. Cuba não tem um departamento 1 da economia. E nem se tivesse, teria como fazer as coisas acontecerem. Por quê? Porque eles não têm como importar insumo para poder manter aquelas máquinas funcionando. Que é um país bloqueado, né? Ou seja, não é fácil. Eu acho que o espelho de Cuba, Álvaro e Ana, o espelho de Cuba não deve ser a Coreia do Sul. O espelho de Cuba deve ser Haiti, pô. Haiti, República Dominicana, Honduras, ou seja, esse deve ser o espelho de Cuba. Não é? Ou seja, será que o Haiti então, está melhor sem aquele modelo, Cuba seria o Haiti, não seria a Coreia do Sul. Esse é o ponto. Com certeza. Entendi. Com certeza. E mais, ou seja, eu sou uma figura crítica, por exemplo, a Cuba fez uma reforma monetária agora recentemente,
há 2 anos atrás. E eu fui muito crítico a essa reforma monetária, ou seja, eu não tenho nenhuma obrigação de fazer defesa do modelo cubano aqui. Eu sou uma figura simpática ao regime cubano, como sou simpático à Venezuela, como sou simpático à Bolívia, a Nicarágua, ou seja, eu não escondo, eu não fujo da raia, eu deixo muito claro quem eu sou. Mas também, isso me permite também ser crítico a essas experiências. Tá? Agora, Cuba, com toda aquela situação que eles têm, eles produziram 2 vacinas e conseguir, por exemplo, se enfiar no meio de uma coisa chamada Divisão Internacional do Trabalho, exportando no setor exportando vacina, por exemplo, ou exportando médico, isso é uma vitória, isso não é qualquer coisa, né? Isso é um case, né? Eu acho, né?